dia, amigos. Hoje é 13 de julho de 2020, domingo maravilhoso, um dia iluminado para todos nós. Estamos aqui para mais um momento com você. Eu sou Mauro Maia e é um prazer ter essa plataforma Globo Brasil como um ambiente de discussão e propagação da obra de Deus. Sem ele, não somos nada. Antes de começarmos, a Noé, parte 2, Noé é um trabalho poderoso. Queria só fazer uma ratificação sobre a genealogia de todo mundo aí, certo? Então a gente sabe lá de Adão, lá pelas tantas, 930 anos, Adão teve 7. De 7 veio a linhagem de Noé ali dos seus 3 filhos, Sem, né? O filho Sem veio Abraão ali com Agar, né? A sua serva, ele teve o Ismael e Isaac com a Sara, né? Sara com 100 anos, certo? Aí depois a gente teve Isaac com Rebeca, Esaú e Jacó então teve aí casamento com a Lia, casamento com a Raquel e filhos com a serva também. Dessa trama toda aí, temos aí a famosa as 12 tribos, né? Da linhagem de Rubem, né? A gente tem a família do Moisés. Por que é importante a gente frisar essas questões? Porque isso é desmitificar qualquer pessoa cética, né? Aqui foi tudo uma explosão só e, enfim, né? A gente tem que orar para essas pessoas, porque né, ignorar o poder e a presença de Deus é simplesmente viver no vazio, que nós já comentamos aqui. Feito isso, dando continuidade a Moisés, eu queria indicar esse livro hoje, O Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb, né? Vários aspectos, não é um livro que você vai ler numa sequência só, né? Ele tem vários pontos importantes ali, cultural, social, econômico, mas sobretudo de resiliência, que é a capacidade de aguentar a pressão. Mas o antifrágil, ele extrapola essa capacidade, né? Ele aponta em diversos momentos do livro, em citações e comparações, em diversos momentos, décadas e décadas e décadas, ele aponta que o antifrágil, ele é o resiliente que sai melhor do caos. Então, ou seja, capacidade de suportar a pressão e sair melhor do caos. Então, pouquinho de comparação com Moisés, ele quando sai do Mar Vermelho, com esse povo, né? Esse povo com essas tribos, né? De Isaac, de Jacó, de Abraão, ele então senta lá no deserto de Sur e aí começa a fazer toda uma estratégia, ou seja, ele começa a conversar com Deus e aí determinando quais seriam os próximos passos, né, para chegar na terra prometida. Antes da gente tomar ciência desse percurso, eu queria contar uma historinha que pode elucidar um pouco esse ponto aqui. O fazendeiro chega na sua fazenda com a sua esposa e coloca lá as compras em cima da mesa e tal, e de repente vai abrindo umas coisas e outras e coloca lá, e nisso um ratinho tá vendo aquela coisa, opa, guloseima, comida, não sei o que e tal, e de repente coloca na mesa, o rato cresce o olho, assusta, é uma ratoeira. Ele sai correndo e vai lá pro galinheiro e fala: galinha, galinha, senhora galinha, galinha, o problema aqui, tem uma ratoeira aí. E aí a galinha fala assim: cocó, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Assim, eu não tenho o que fazer, né? Assim, não é problema meu, ratoeira, entendeu? Aí ele sai correndo, chega lá pelas tantas do porco, lá no chiqueiro. Porco, me ajuda, tem uma ratoeira aí, a gente precisa ver o que vai fazer. Aí o porco assim, né? Vou fazer o quê, né? Desculpa, segue pra frente aí, minha filha, assim, o problema é seu. Aí vai lá na vaca, tem uma ratoeira na fazenda, nós temos que nos unir, temos que ajudar aí. A vaca,
eu vou orar, né? Eu vou rezar por você, porque não há o que fazer, né? Assim, não há o que fazer. Ele então volta, menino, cabisbaixo, tá? Enfim, né? Já vai determinar que em algum momento ele vai percorrer um caminho da comida e vai ser morto, né? Aí lá pela madrugada, pá! Aquele barulho de estalo de ratoeira, a mulher, né, do fazendeiro acorda, chega lá e pá! A ratoeira pegou o rabo de uma cobra e quando ela foi pegar a ratoeira, a cobra picou a esposa do fazendeiro. O fazendeiro então acorda, aquele barulho todo, não sei o que e tal, aquela gritaria, leva a mulher para o hospital. Chegando no hospital, não havia muito o que fazer e tal, umas injeções aqui, um remedinho ali e tal, mas deu algumas receitas, né? E chegando na fazenda, a primeira receita é caldo de galinha. Ele vai lá no galinheiro e pega a galinha e faz o caldo com ela, certo? E nada da febre baixar, a coisa vai caminhando e tal, de repente, né, ele precisava de dar mais alimento para a mulher e chegou um parente ou outro aqui para dar algum suporte, ele vai lá no chiqueiro e mata o porco, dá comida para o pessoal todo. Mas a mulher, nada de melhorar, chega um ponto que ela veio a óbito. E aí toda a região, fazendeiro famoso e tal, toda a região, familiares de todos os lugares vieram, enfim, né, para o velório da mulher, né, e aí o fazendeiro foi lá e matou a vaca, né, para dar comida para todo aquele povo, certo? Bom, o que isso tem a ver, né? Essa metáfora, essa historinha é muito contada no ambiente corporativo, né? Voltada às questões das escolas, as faculdades, corporativo no âmbito do trabalho, mas também na parte educacional, de que o que você faz não é problema meu. Né? Se você errar, se você desviar, enfim, aquilo não é problema meu. E as coisas estão entrelaçadas, certo? É muito importante, assim, eu estou passando por um momento muito interessante, que é, em parceria com a escola, agregar valor ou fortalecer a formação dos meus filhos, né? Seria muito fácil eu fazer igual a vaca, a galinha e o porco fizeram. Olha, problema da escola. Se a escola não pode receber os alunos, então assim, ela que se vira, eu quero os meus filhos educados. E a coisa não é assim, né? Mais importante do que a formação do filho são os valores morais e cristãos, né? E felizmente eu estou numa fase muito positiva da minha vida, podendo falar com vocês aqui o que a Bíblia tem me ensinado. Esse mês eu concluí aí 3 cursos, né? Um curso de desenvolvimento infantil, educação infantil, um curso de coordenação pedagógica e um curso de teologia básica, né? Estar temente, né? E agradecendo sempre a Deus por tudo. Eu tive um sonho hoje muito bonito, que foi conversando com Deus. Ele disse o seguinte, no sonho, e a gente conversa com Deus toda hora, né? Abre o coração para Ele, enfim. E aí o sonho era o seguinte: ô meu filho, se eu te der mais um ano de vida, o que você faria com ele? Eu respondi sem pestanejar. Eu agradeceria, eu retribuiria e eu continuaria no propósito de educar meus filhos, porque eu quero que eles continuem fiel ao Senhor. E aí assim, pô, mas eu tive as coisas que o Senhor me deu, conquistei bastante coisas e hoje eu tenho uma coisa mais importante, que são os meus filhos e a educação que eu tenho perante a minha família, tem me ajudado bastante e tenho sobretudo a saúde, a capacidade de sair da situação, né? Então, ou seja, o antifrágil, ele é toda a pressão que a gente como empreendedor aceita, absorve e fortalece, é no caos. Porque na bonança, você tem muitos amigos, muita gente, muitas pessoas próximas, uma série de coisas, certo? Assim. Mas na dificuldade, tudo se reduz. Tudo se reduz. Tudo se reduz. E Moisés? O que tem a ver Moisés com essa história toda? Bom, Moisés, então, fiel ao Senhor, começa a criar os planos
para seguir a terra prometida, certo? Aí começa a questão das queixas, que é aquela questão da metáfora, né? A queixa 1, o pessoal está no deserto lá, pô, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, lá eu era escravo, mas lá eu comia, entendeu? Agora eu estou aqui sem água, entendeu? Aí Moisés conversava com Deus e aí Deus falou assim, tinha lá uma água amarga, Deus falou com ele assim, vai lá e bate na água com essa madeira sua aí e pronto. Bateu na água, a água ficou boa para beber. E aí o pessoal, então, mais um tempo ali e tal, e a segunda queixa tô passando fome, né, como é que é? Assim, você me tirou de lá, né, e aí, eu tô precisando de comer, né, aí mais uma coisa assim, aí Deus fala assim, será que esse povo não entende que eu sou Deus, que eu vou providenciar? E aí tem um ponto importante aqui, que várias passagens da Bíblia você tem esse apontamento, não se preocupe com o que é de comer, eu providenciarei. Procure primeiro o reino dos céus. Tudo mais lhe será dado. Certo? Muitas pessoas correm, né? Correm, como o rato correu desesperadamente, não sei o que e tal, pedindo ajuda, ou correm do problema, como a vaca, o porco e a galinha correram, certo? Achando que a circunstância não lhe pertence, ou que, eu era escravo lá, você me tirou, então assim, você que me dá alimento. E não é isso, gente. Nós temos que tirar a responsabilidade da circunstância. Aprendi uma coisa com a minha irmã Gabriela, a irmã caçula, de permanência permanência e coisa atemporal, né? A circunstância, permanência e circunstância. A circunstância que você estiver, se você não imaginar que tem um propósito para você seguir, fica difícil, porque você pode transformar da permanência a circunstância ou da circunstância a permanência, e sem tirar proveito, sem sair de forma forte ou fortalecido para seguir adiante com Deus. Então, a primeira queixa foi a água, a segunda queixa, então, ouça com atenção os meus decretos, eu sou a cura. Eles não estavam entendendo quem estava guiando eles. Aí chega um ponto que Deus, então, manda manás e godornas, né? Manda pão e carne. Durante vários dias eles tinham isso. E a exceção era, pegam o suficiente. Não pega para guardar. E aí um ou outro lá, os rebeldinhos iam lá e guardavam, achando que não confiavam em Deus, achando que no dia seguinte não ia ter mais e pecavam de novo e aí ia lá, o alimento apodrecia. Aí Deus falou, não é possível que eles não estão acreditando. Aí fala assim, olha, no sábado, o sábado você não tem que fazer nada, sábado não vai ter alimento, não vai ter manás e nem codornas. Então, na sexta-feira, vocês providenciam o suficiente para sexta e para o sábado. Aí o cara foi lá no sábado, com medo de faltar. Então, são essas situações que muitas vezes pessoas próximas a gente tomam decisões equivocadas e precipitadas, achando que vai faltar alimento no dia seguinte. Esquecem do propósito de Deus. No terceiro momento, então, outra vez, lá no Monte Sinai, Deus vai e providencia a água de novo, que eles já estavam alguns dias, porque o caminhar até a Terra Prometida foram 40 anos, gente. Então assim, deserto Sur, deserto Sim, depois chega no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou descer, Moisés, pro monte, vai ter trovões e tal, e você vai conversar comigo para o povo ver que você está conversando comigo. Vou dar mais esse sinal. Então, nesse Monte Sinai, ali nasce no Monte Sinai os 10 mandamentos. Que Deus chega para Moisés, explica, fala, né? Então você tem ali, anterior um pouco ao Monte Sinai, o sogro de Moisés vai visitá-lo com os filhos no acampamento, fica sabendo da história do Moisés, que ele foi abençoado, ele fez toda essa situação, chega lá Moisés, conta para ele muito feliz, olha meu sogro, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, com Deus, eu não tinha coragem, mas o meu irmão estava comigo, então, aquela coisa de resenha, né? Entre a gente mesmo, a gente faz muito isso, sabe? E aí
Não, que bom, não sei o que e tal. Aí de repente foi lá e ofereceu um holocausto para Moisés, eles fizeram uma refeição e tal. E de repente o sogro vê Moisés, toda hora alguém perturbava Moisés. Aí, perturbava Moisés. Aí Moisés, ô sogro, assim, ô Moisés, mas espera aí, como é que é isso assim? Toda hora você vem aqui e fica em pé. Não, eu sou o intermediário, né? Eu converso com Deus, Deus me fala, eu vou lá e respondo para eles as inquietações, as queixas e tal. Mas você não vai dar conta sozinho disso, não. Você vai ter que arrumar líderes aí, alguém de confiança, né? Reto também como você, que não saia do caminho, para você poder seguir adiante. Então, né? E aí, então a gente tem aqui, ao nomear líderes, né? Ele vai lá e pergunta para Deus, Deus aceita. Ao nomear líderes, nasce aqui uma hierarquia. Primeiro momento de uma hierarquia, né, que você tem a divisão de tarefas e responsabilidades. Tudo isso para quê? Quando chega no Monte Sinai, a conversa, então, Deus fala por meio dos trovões, né, Moisés capta toda essa informação e ali boa parte das tribos, né, alguns ali mais céticos que a gente vai ver durante a passagem de Êxodo até Levítico, né, da rebelião, dessas coisas todas, né, dos bezerros de ouro, né, o Moisés 3, vamos entrar muito nessa especificidade de cada tribo e como que cada uma se prostituiu ao não seguir os decretos, ou não seguir, ou não obedecer, né? Uma coisa que é simples, confia no Senhor. Seja qualquer que seja o problema, confia no Senhor. Sempre vai ter uma ratoeira, sempre. Com o Senhor é muito mais fácil sairmos dos problemas, certo? E aí, nasce então os mandamentos, né? Toda uma construção dos mandamentos, 1, 2, 3, 4, 5 e tal, e Deus mais uma vez mostra a importância de caminhar junto. O que eu queria salientar aqui, porque vamos limitar os nossos bate-papos em 17, 18, 20 minutos, porque é muito amplo, né? Moisés, tanto que Jesus Cristo, lá pelas tantas, sempre falava de Moisés, né? É um artífice, né? Uma pessoa de antifrágil, né? Que conseguia suportar essas pressões, essas dificuldades, essas queixas do povo e ao mesmo tempo ter uma sabedoria ali intrínseca, né? Na conversa com Deus e muitas vezes intercedendo em prol do povo por diversos pecados que ali aconteciam. Então, nesse momento desse Moisés 2, que é a nossa passagem aqui, nós então temos, né, aliança no Sinai, certo? Se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro. Então aqui é o primeiro momento claro, explícito de Deus falando para todas as pessoas, né? Êxodo 20, então isso é em Êxodo 19, 1. Né? Êxodo 20, Deus reforça: eu sou o Senhor, seu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos, né? Não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Aqui nós temos um primeiro momento, né, de que vários livros, né, a Bíblia, uma biblioteca. Muito bonito quando você abre a Bíblia e você vê todos os livros ali encaixados, você pode ir pensando um por um, como se fosse uma poesia. Tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, de Moisés, 1, 2, 3, talvez chegamos aí a Moisés 5, e depois Davi, como um preâmbulo, né, para os Salmos, que em Moisés 20, em Moisés 15, nasce ali o cântico de Moisés, né, o cântico da libertação, certo? Aí, natureza humana e espírito, né? Toda vez que você sai do foco com Deus, você peca e você entra na natureza humana, que essas preocupações medianas. Medianas por quê? Né? Não se preocupe com o alimento, ele lhe será dado. Procure primeiro o reino dos céus.